Amém, aleluia, amém. É bom termos já um tempo para adorarmos a Jesus, para orarmos, pedir pelos nossos assuntos. Os irmãos podem tomar os vossos lugares nesta noite e começámos no último estudo bíblico a olhar para as cartas às igrejas da Ásia Menor e depois de uma introdução, hoje nós iremos falar acerca de Éfeso, da carta à igreja de Éfeso, a primeira carta. Trouxe ali um mapa, trouxe também uma fotografia. Imaginem lá do que é que será aquelas ruínas que nós vemos ali. Alguém tem uma sugestão? Ninguém foi a Éfeso. Então, aquelas são as ruínas da biblioteca. E aquilo para a altura era uma coisa assim muito, muito especial. A cidade de Éfeso já era uma grande cidade naquela altura. Temos em cima a Ágora. A Ágora era como que o sítio principal onde se davam os grandes negócios, onde também havia grande parte da vida política e socioeconómica da cidade. E no fundo, em baixo, na imagem de baixo, temos uma imagem do Coliseu, onde se davam os grandes espetáculos. Isto são tudo ruínas daquilo que nós ainda temos da cidade antiga. Mas sem mais demoras, eu gostava de pedir-vos para lermos juntos o texto da Palavra de Deus que encontramos em Apocalipse, capítulo 2, e a partir do versículo 1 até ao versículo 7. Apocalipse, capítulo 2, desde o verso 1 até ao versículo 7. Irei ler hoje na versão NVI, nova versão internacional, e diz a palavra do Senhor: ao anjo da igreja escreve: estas são as palavras daquele que tem os 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Voltando à cidade de Éfeso, era um grande porto, muitas vezes apelidado como a porta de entrada para a Ásia Menor, situado perto da boca do rio Caista e ficava numa via de comunicação importante, numa das principais para Roma. Muitos caravanistas, comerciantes, eles vinham de vários lugares do Império Romano e convergiam para ali, para naquele porto despachar as suas cargas até Coríntio e até Itália. Era uma metrópole muito agitada, com muita gente de passagem. Politicamente, Éfeso era uma cidade livre e significava que ela desfrutava de uma autonomia considerável em relação a Roma. Éfeso era também, religiosamente falando, o centro da adoração de Artemis, e naquela cidade, nesta altura, havia grandes grupos de judeus, colónias de judeus, e eles eram bem tratados, desfrutavam de uma posição privilegiada. A igreja em si, a igreja de Éfeso, ela tem algumas características muito especiais. Primeiro, Paulo passou mais tempo aqui, perto de 3 anos, do que em qualquer outro lugar nas suas 3 viagens missionárias. Podemos ler isso lá em Atos capítulo 20 e no verso 31, que diz: por isso vigiem
Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Converteu-se nesta altura muita gente, e tanto gentios como gregos, como judeus, e levantou-se uma igreja muito forte ali naquele lugar. Nós encontramos no livro de Atos, no capítulo 19 e nos versículos 8 até 10, que Paulo entrou na sinagoga perdão, e falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. No versículo 9 diz que alguns deles, porém, se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles, tomando consigo os... Passou a ensinar diariamente na escola de um tal de Tirano. No versículo 10 diz isso, continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Percebemos também que mais tarde é deixado lá Timóteo e ele foi colocado lá para dar apoio, para consolidar o trabalho que havia sido estabelecido naquele lugar. É na primeira carta a Timóteo, no primeiro capítulo e nos versos 3 e 4, o apóstolo Paulo diz que quando parti para a Macedónia, pedi que você permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas. Vejam que eles já tinham lá problemas e não eram pequenos para resolver. Para ordenar a certas pessoas que deixem de ensinar falsas doutrinas e que deixem de dar atenção a mitos. Obrigado, irmão Pedro. A mitos e as genealogias intermináveis que causam controvérsia em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Então nós encontramos aqui que, dado algumas pessoas que estavam criando problemas à igreja do Senhor ali, Timóteo fica para colocar algumas coisas em ordem. Posta esta introdução sobre a igreja, queria pensar convosco acerca de Jesus que anda no meio das 7, ou que anda entre as 7 igrejas. E nós encontramos lá logo no primeiro versículo: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Quando nós olhamos para estes textos, nós temos que tentar perceber o que é que cada coisa quer dizer. E se algumas coisas poderemos levantar aqui um conjunto de possibilidades, a verdade também é que se não o fizermos, nós não iremos entender parte do texto ou parte daquilo que o texto tem para cada um de nós. Jesus que anda entre as 7 igrejas refere-se inequivocamente à presença de Cristo no meio da igreja referenciada por aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Precisamos de ir ao capítulo anterior, capítulo 1, e tentarmos ver o que é que ele nos deixa lá para entendermos isto também. Capítulo 1, versículo 12 e 13 diz: voltei-me para ver aquele que falava comigo, ou quem falava comigo, depende da tradução. Voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. É interessante vermos que o escritor do Apocalipse vai recuperar a expressão utilizada por Daniel para se referir a Jesus com a expressão filho de homem. E Apocalipse no 1 e no versículo 20 diz: e este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Poderíamos ficar aqui a tentar levantar muitas soluções, muitas respostas. Irei focar-me apenas numa das hipóteses, talvez da mais consensual, em que diz que os anjos serão uma referência ao líder ou aos responsáveis pelas igrejas, e quando nós falarmos iremos abordar sempre nesta
perspectiva. Refere-se à presença de Cristo no meio da igreja, como aquele que anda no meio da igreja. E, meus amados irmãos, nós queremos que o nosso Salvador Jesus, ele ande no meio da igreja. Amém. Ele esteja no meio de nós. Refere-se à sua proteção permanente e à orientação contínua. Nós precisamos que ele continue não apenas a orientar, mas também a proteger. E vemos que os líderes das 7 igrejas estão debaixo da direção e proteção de Jesus, identificados como as estrelas. E, meus amados irmãos, se a igreja precisa da proteção de Jesus, quem está na frente mais precisa ainda. Que ele, em cada dia, não apenas oriente, mas também possa proteger. Pensemos um pouquinho agora no elogio que é feito à igreja de Éfeso. Todos gostamos de elogios, não é? Não gostam de elogios? Eu vejo-vos sorrir, mas não... Pensei que fosse uma forma mais infusiva. Ah, elogios, nós gostamos. Sim, nós gostamos de elogios. Olha, a igreja de Éfeso era elogiada por ser uma igreja de trabalho. Estava disposta a trabalhar, mesmo quando já estava cansada. O trabalho sugere o quanto o louvor era árduo, realizado apenas por aqueles que estivessem dispostos a trabalhar até ao limite das suas forças. Veja lá novamente o texto que nós lemos há bocadinho. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar os homens maus. E veja no versículo 3. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. E não tem desfalecido. Eu já vou voltar aqui a estes versículos, por isso eu optei por saltar. A perseverança, que no original aparece com a palavra upomone, significa ou está ligado com a ideia de bravura corajosa, que aceita sofrimento, privação e perda e transforma isso em graça e em glória. E, meus amados irmãos, a igreja de Éfeso, ela é elogiada pela forma extraordinária como ela perseverava no meio das dificuldades, no meio das lutas, no meio dos problemas. Uma igreja que discrimina os maus. Veja o texto que eu mostrei-vos há pouco. Apocalipse 2:6. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Veja no versículo 2. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Deixem-me parar rapidamente aqui um bocadinho. Naqueles tempos, não faltavam itinerantes que passavam pelas igrejas apresentando as suas pregações infusivas. E muitos dos desvios que nos aparecem na igreja primitiva aparecem a partir destas pessoas. E a Bíblia diz que a igreja de Éfeso pôs à prova estas pessoas. E disse, atenção, que há aí alguns que dizem ser apóstolos, mas eles não são. Nos dias em que nós vivemos, essas pessoas não vêm de cavalo nem de burro, como eles iam naquela altura, nem de barco. Vêm de YouTube. E estão chegando às nossas casas, todos com títulos muito bonitos. E sabe uma coisa? Eu temo que a Igreja do Senhor não esteja a pô-los suficientemente à prova. E que por causa disso, doutrinas erradas se estejam introduzindo no meio da Igreja. Sabe porquê? Porque eles aparecem como sendo muito bons, muito espirituais e com coisas muito, muito, muito interessantes. Se alguém lhe der um repousado estragado, tem que ter cuidado com uma coisa. É que o papel esteja bom.
porque senão você não vai comer. Você olha para o papel, vê o papel bonito, atraente e vai comer o roçado. E a seguir fica mal disposto. Sabe uma coisa? Se essas pessoas se apresentassem com uma imagem que você não ia gostar, você não os iria ouvir sequer. Mas o que a palavra de Deus nos diz aqui é que a igreja de Éfeso colocou estas pessoas que tinham um rótulo, um embrulho bonito, mas mesmo assim ele pô-los à prova. E separou aqueles que são realmente daqueles que não são. Que o Senhor nos ajude e que nós consigamos aprender isto, trazer para os nossos dias e fazer esta distinção. Ele havia colocado à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e os havia achado de mentirosos. Uma igreja não era apenas diligente, mas também cautelosa, em termos da disciplina, em termos da doutrina, para que pudesse separar o que é o trigo e o que é o joio. Continuemos no elogio. Odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também os odeio. Bem, não conseguimos ter a certeza quem eram os nicolaítas, nem quais eram as suas práticas. Há várias hipóteses, se vocês forem... Perdão. Se vocês forem olhar por aí, aparece um conjunto enorme de possibilidades. Mas sabemos que há uma coisa. Aquilo que eles faziam, Jesus odiava. E a igreja de Éfeso estava alinhada exatamente ao lado de Jesus para odiar as mesmas práticas que ele também odiava. E isto faz-nos olhar, pensar e colocar uma pergunta diante de nós. Será que tudo aquilo que nós aceitamos, Jesus aceitaria também? Será que aquilo que nós odiamos, Jesus odiaria também? Ou será que nós aceitamos coisas que Jesus odiaria? Ou será que nós odiamos coisas que Jesus aceitaria? Como é que está o nosso alinhamento com o nosso Mestre? Nós somos seguidores de Jesus e é muito importante que o nosso alinhamento com Ele nos leve a aceitar o que Ele aceita e odiar o que Ele odeia. Venha comigo a Apocalipse capítulo 2 e no versículo 4 que já lemos há bocadinho. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Olha, eu falei do elogio e eu perguntei se vocês gostavam de elogios. Agora temos exortação e eu não vou perguntar nada. Mas a exortação é tão direta e clara. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Se pensarmos um bocadinho, nós temos mais ou menos um percurso como este que está aqui. Primeiro amor, um tempo extraordinário, depois um tempo de abandono. E normalmente este abandono não é uma coisa, não é um evento, é um processo. Ok? E por último, o estado final em que a igreja se encontrava quando recebe a carta. Primeiro amor deveria ser onde eles sempre deveriam ter ficado. Deixem-me passar isto para nós. Primeiro amor deve ser onde nós ainda estamos. Situação de vivência cristã inicial e que deve ser requerida sempre. Nós sempre devemos continuar lá. Há coisas que quando nós fazemos muitas vezes perdemos a noção daquilo que fazemos. Quando fazemos uma vez uma coisa, nós
Temos todos os cuidados, nunca fiz isto, tenho que ter todos os cuidados do mundo. Quando se torna rotina, nós começamos a perder um conjunto de cuidados que tínhamos inicialmente. E, meus amados irmãos, a nossa vivência cristã não pode entrar de tal forma nas nossas rotinas ou na nossa rotina, de forma que nós percamos características do primeiro amor. Este abandono, provavelmente lento, foi também deliberado. Eles foram-se apercebendo, mas eles não fizeram nada. Eles foram-se apercebendo, mas eles não voltaram atrás. Sabe qual é o estado final? Continua a fazer parte da igreja local, mas perdeu a comunhão com Cristo. E eu temo que muitas vezes pessoas que até viveram o seu primeiro amor, pessoas que até continuam na igreja, que até se esforçam pela igreja, alguns, mas que perderam a sua comunhão com Cristo. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Mas a carta não dá apenas, não identifica apenas o problema, mas ele dá o caminho para voltar. E eu gostava que nós olhássemos. Versículo 5 do capítulo 2 diz: lembra-te, e eu pus aqui a bold 3 palavras. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te. Onde é que tu estavas? Agora tu estás aí, mas lembra-te onde é que tu estavas. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Amados irmãos, às vezes eu ouço alguns crentes dizer assim: pastor, antigamente era tão bom, nós íamos a 5 cultos por dia. Eu digo, graças a Deus, muito bem. Então, mas porquê que hoje eu digo, irmão, mas venho à tarde aqui e dizem-me já fui de manhã não sei onde? Quer dizer, era muito bom porque tinham 5, agora pode ter 2 e... Pastor, antigamente nós íamos de autocarro e nós íamos às conferências lá não sei aonde. Fazemos um evento regional aqui ao lado e é muito longe. Então era tão bom. O que é que mudou? Simples. Lembra-te do que é que lá tinhas. Lembra-te do que é que já foi. Pastor, antigamente nós estávamos horas e horas em oração de joelhos. Então, quando fizermos o culto de oração, como hoje fizemos, vamos estar juntos. Lembra-te. A segunda coisa é arrepende-te. Realmente eu não devia ter feito isto. Eu tenho que mudar a minha, como dizemos hoje, tenho que mudar aqui o meu chip e pôr o chip anterior. A terceira coisa, volta à prática. Não diz volta à lembrança, mas diz mais do que isso, volta à prática. Permitam-me colocar aqui estas 3 coisas que eu salientei: lembrar, arrepender e praticar. Será que podemos repetir? Lembrar, mais uma vez assim com mais força, lembrar, arrepender e praticar. Meus amados irmãos, se nós não lembrarmos onde é que já estivemos, nós não vamos perceber que precisamos de voltar para lá. Se nós não percebermos que o sítio onde estamos não é onde deveríamos estar, nós não vamos arrepiar caminho para voltar para lá. E nós precisamos de voltar a fazer aquilo que já foi feito. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Consequências de não aceitar a exortação. O castiçal seria removido do seu lugar, significando que a igreja
seria tirada da presença de Jesus. Não estou a falar dos edifícios, estou a falar das pessoas. Noutras palavras, Jesus não andaria mais no meio dela. E entrarei agora na última parte desta carta, e que fala: quem tem ouvidos, ouça. Todos têm ouvidos? E os ouvidos ouvem? Eu vou repetir a pergunta. Todos temos ouvidos e os ouvidos ouvem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Sabe uma coisa? O homem foi expulso do jardim por uma razão. Por causa da árvore da vida. Foi-lhe vedado, literalmente por Deus, o acesso à árvore da vida. Sabe porquê? Porque Adão foi um perdedor. Ele tinha tudo para vencer e ele falhou. Como dizem aí os mais novos, se fosse hoje, ele tinha um L na testa, um L de luz aqui, bem escrito na testa, porque ele foi. Mas sabe o que é que a Bíblia diz? Ao vencedor, ou ao que vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra não aqui, mas lá, no paraíso de Deus. Ao que vencer, esta vitória, ela é independentemente das circunstâncias. Esqueça desculpas. Adão disse: eu não tenho culpa nenhuma, foi ela que me deu. E ela também disse: eu também não tenho culpa nenhuma, a serpente é que apareceu aí. Ninguém tem culpa nenhuma. Independentemente das circunstâncias. Receberá o direito de comer da árvore da vida. Amados irmãos, e este direito é um direito que nós não conseguimos por causa daquilo que nós somos, mas por causa da dependência que nós temos deste Jesus que anda lá no meio, desta comunhão que nós temos com Ele, desta dependência que nós temos dele. Não no jardim do Éden, mas no paraíso de Deus. A pertença à igreja é insuficiente quando deixamos a comunhão que temos com o Senhor da igreja, que é Jesus Cristo. Guardar a fé é uma jornada que só termina na eternidade. Se você pensa: eu fui tão bom durante 6 meses, pois, esqueça. Durante 50 anos, esqueça. Ser fiel até ao fim. E isso não tem tempo. É só até ao fim. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. E não vamos esquecer aquilo que nós lemos. Ao que vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. É interessante percebermos que Deus criou tudo perfeito. O homem perdeu essa perfeição. Mas agora, ao que vencer, parece que tudo isso volta. Inclusivamente da árvore da vida. Desta árvore tão maravilhosa que permite ao homem poder viver eternamente. Obrigado, Samuel. Amados irmãos, mesmo concluindo, deixem-me
falar convosco um pouquinho. Eu pedi-vos que lessem o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3 do Apocalipse. Capítulo 1, por causa da introdução que faz, capítulo 2 e capítulo 3. Se algum irmão ainda não o fez, leia. Será mais fácil depois entendermos os textos. Lê-se muito rápido. E se tiver mais do que uma tradução, tente fazer a leitura em 2 traduções diferentes para perceber o conteúdo que aparece nestas cartas a estas igrejas e depois nós iremos continuar a estudar. No próximo estudo bíblico, querendo Deus, nós iremos já falar acerca de uma outra carta, com outro conteúdo, com outro destinatário e vamos tentar perceber aquilo que Deus tem para nós também nos dias de hoje. Acredito que estas cartas são intemporais porque trazem desafios, exortações e elogios. Sei que vocês queriam que eu dissesse os elogios alto, eu disse baixinho. E elogios para nós também, Igreja do Senhor. Amém? Meus amados, nós...